Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e muito bom dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os últimos embarques de milho. Vamos falar também sobre o Brasil e o mundo do agronegócio. Você vai ver também sobre o mercado de ovos de galinha. Vamos mostrar uma reportagem interessante sobre exigências nutricionais da cultura do algodão. E vamos falar sobre exportação de ração e também comentar sobre a evolução dos custos dos animais terminados em confinamento. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os últimos embarques de milho. Enquanto o Brasil cumpre os últimos embarques de milho contraídos antes e em ritmo e volume menores que no ano anterior, as importações do grão em relação a 2020 mais do que dobraram neste ano, principalmente da Argentina. Até agora, o Brasil comprou 1.300.000 toneladas de milho e nos 3 primeiros dias de setembro descarregou basicamente 65,7 mil toneladas contra 147 mil toneladas de todo o mesmo mês de 2020. Aponta a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, a escassez de grãos necessários à alimentação de aves, suínos e confinamentos. Tem obrigado a apelar para o abastecimento dos associados do Mercosul para ajudar na situação e no agronegócio. O governo brasileiro reduziu há alguns meses a tarifa de importação do milho para 8% para países fora do Mercosul, para garantir que o Brasil continue sendo um exportador de primeira classe de proteína animal. E agora nós vamos falar sobre adubação em lavouras comerciais. Você vai ver agora uma reportagem interessante. Nós vamos mostrar as exigências nutricionais da cultura do algodão. Um tema interessante que pode auxiliar muito o produtor, não só de algodão, mas também de outras culturas, quando o tema é adubação. Confira. Quais são as principais exigências para que uma planta consiga produzir o seu máximo? Bom, o tema aqui da nossa estação, que é exigências nutricionais, nada mais é do que trazer um foco sobre o que a planta precisa em termos de nutriente. E o que significa isso? A gente determinar as quantidades necessárias para uma determinada produtividade e, além disso, as épocas de maior demanda. Então, esse é o foco da nossa estação. Isso está dentro de um contexto da adubação, porque a adubação ela tem como base os pilares do solo. A gente conhecer o potencial do solo, nós precisamos conhecer a exigência da cultura que nós vamos utilizar na área e o comportamento desse nutriente, tanto no solo quanto na planta. O nosso objetivo hoje é enfatizar as exigências da planta, uma vez que, com o passar do tempo, tem saído novos materiais, novos cultivares, às vezes com precocidade. O que isso vai diferenciar na questão de exigência nutricional? Então, hoje é interessante a gente discutir que a adubação ela representa 25% do custo total de produção. Ou seja, 1/4 do que é gasto vem da adubação. Então, quando eu penso num programa de otimizar esse uso de recurso, o principal é eu conhecer o que a planta de fato necessita. E para isso, a gente monta ensaios que ao longo do ciclo da cultura a gente vai determinando quanto foi sendo absorvido. E mais do que isso, lá na colheita, a gente tem condições de ver daquilo que foi absorvido, quanto de fato virou produto, que no nosso caso é o caroço e a fibra, e quanto fica de residual para a cultura seguinte. Então, a gente trabalhando o conceito de sistema. O algodão é uma cultura que ele exige muito nutriente, mas exporta muito pouco. Para a gente ter noção de valores, cerca de 50% daquilo que foi absorvido de nitrogênio vai virar caroço e fibra. Ou seja, eu tenho 50% sendo deixado para a cultura seguinte. Em termos de fósforo é um pouco diferente, a questão do fósforo ele exporta 70% daquilo que ele absorveu e para potássio é somente 30%.
Então a gente começa a entender a cultura mais no sentido de não só as quantidades, mas quanto disso eu posso aproveitar num programa de adubação do sistema de produção. Então esse é o nosso foco. E mostrar as épocas em que eu tenho que estar com a adubação completamente fechada, em termos de cobertura e tudo, porque depois daquela fase eu não teria como corrigir os erros, porque são as fases de alta exigência da cultura. Então nosso interesse aqui é mostrar esses dados, como que a gente pode otimizar o uso de nutrientes para essa cultura, visando aumentar a rentabilidade. Plantar algodão é para pouca gente. Quer dizer, talvez aqui em Goiás nós vamos ter aí por volta de 50, 60, talvez não chegue a 70 plantadores de algodão. É uma cultura muito exigente, difícil de ser cultivada, difícil de ser trabalhada. O nosso produtor de algodão hoje, ele está à altura, ele está acompanhando esse desenvolvimento? Eu acho que a intenção, exatamente, o produtor de algodão hoje ele é muito técnico, muito especializado, mas de fato o que tem acontecido muitas vezes para a cultura é um excesso de uso de nutrientes. Isso é muito claro pelos relatos que a gente vê hoje da proporção de uso de nutrientes no custo da adubação. Então, para a gente ter uma noção, o nutriente de maior custo hoje dentro de um programa de adubação é nitrogênio. Faz todo sentido, ele é o mais exigido. Mas no caso de fósforo, o fósforo é o terceiro. E ele, no entanto, representa o segundo componente no custo de adubação. Então a gente vê que ainda existe um certo exagero por parte do agricultor nessa questão de adubação. Que isso a gente pode entender como sendo cultural pela própria condição química que os nossos solos tinham há 20 anos atrás. Então hoje a gente trabalha em solos que já são agricultáveis há algum tempo, que eles já têm um nível de fertilidade adequado que nos permitiria, inclusive, reduzir alguns usos de adubo, por exemplo. Ou se não reduzir, mas pelo menos a gente tentar usar esse residual nas culturas seguintes, que é algo que também já tem sido feito. Então, quando a gente tenta apresentar critérios mais atuais dessa exigência, é exatamente para trazer ferramentas que dê segurança nessa redução desse uso de insumo. É para dar segurança para ele não se preocupar que não tem risco dele perder produtividade caso ele precise, inclusive, reduzir o uso de insumos. Quer dizer, de maneira geral, o nosso produtor, tanto de soja, milho, algodão, ele exagera um pouco na dose achando que poderá produzir mais e ter uma rentabilidade maior e acontece às vezes o contrário, ele está perdendo dinheiro. Na verdade, para alguns nutrientes a gente corre esse risco. Então, por isso, a importância da gente entender esse contexto, do que às vezes sobrou do algodão, vamos tentar otimizar isso na soja, vamos otimizar isso no milho. Então, porque a cultura é muito exigente. Eu preciso de muito para produzir muito, mas eu também acabo deixando muito nutriente no solo. Então esse é o conceito, a gente tentar trazer informações para otimizar cada dia mais o uso desses insumos, que tem um preço relativamente alto, né, dentro do custo total. E agora vamos falar sobre o mercado de ovos de galinha. O preço médio diário da caixa de ovos brancos, extra, granel, na granja, em São Paulo, quando relacionado à sua principal matéria-prima, que é o milho, mostra expressiva retração no poder aquisitivo do agricultor, do avicultor. O preço médio diário aponta que atualmente o produtor de ovos consegue adquirir 1,2 sacas de milho e, embora apresente recuperação em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi possível adquirir somente 1,09 saca de milho. Não representa a realidade do mercado. E isso fica bem evidente na comparação com o igual período de 2019, quando adquiriu 1,7 saca de milho. Em relação ao ano passado, representa 17,14% de redução na capacidade aquisitiva, quando na comparação com o maior volume do período analisado. Significa uma perda de 52% na capacidade de compra. Relação anual dos últimos 7 anos deixa ainda mais evidenciado as perdas dos produtores de ovos. O preço médio acumulado de ambos os produtos aponta que em 2021 o avicultor adquiriu pouco mais de 1 saca de milho com a comercialização de apenas 1 caixa de ovos, o menor volume do período analisado. Eu vou comentar agora sobre exportação de ração animal, de acordo com dados divulgados pelo Comexstat.
o Brasil exportou mais de 92 mil toneladas de ração animal, resultando em 39,2 milhões de dólares. Dos países pertencentes ao Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos foram os responsáveis por 93% das importações das rações brasileiras, gerando uma receita de 25 milhões de dólares. As rações exportadas foram para atender o mercado de aves, bovinos, cães e gatos, equinos, peixes e outros. O mercado está em expansão e tende a crescer nos próximos anos. Para exportar para a maioria dos países árabes muçulmanos, é necessário que a empresa tenha a certificação halal, comprovando que o produto e o processo de produção foram produzidos de acordo com as normas da jurisprudência islâmica. Essa certificação nada mais é do que o atestado de que as rações são halal, que em árabe quer dizer permitido. Para que o muçulmano possa consumir proteínas animais, não somente o produto deve ser certificado, mas como todo o processo produtivo, inclusive a nutrição, atestando boas práticas de fabricação, segurança e de qualidade. Pelo menos é o que comenta o gerente de relações internacionais da Sedial Halal, que é o Omar Shahini. Atualmente, são 1,8 bilhão de muçulmanos no mundo e a previsão é chegar a 3 bilhões de muçulmanos no mundo até 2030. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drugovic. Ela é analista da Scott Consultoria que vai comentar sobre o mercado do boi. Confira. Olá a todos, eu sou Tainá Drugovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos um giro com as últimas novidades no mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, no boi gordo, o cenário inicia a semana pressionado em decorrência da suspensão das compras da China pela confirmação do caso atípico da vaca louca, somado também às paralisações dos caminhoneiros nos últimos dias. Bom, para os próximos dias, devemos acompanhar ainda um mercado pressionado e a atenção se volta à liberação dos embarques para a China. Bom, já do lado do mercado de reposição, diante desse cenário de incertezas, as negociações ficaram mais travadas nos últimos dias. Somado a isso, temos a falta de pastagens e os preços altos dos insumos. Com isso, as cotações cederam 0,7% na última semana frente à semana anterior, considerando aí a média de todas as categorias entre machos e fêmeas enulorados, pesquisados aqui pela Scott Consultoria. Bom, no curto prazo, os recriadores invernistas devem se manter fora das negociações, aguardando aí o maior posicionamento do mercado. Por hoje é só, muito obrigada pela atenção e até a próxima! E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o Brasil e o mundo do agronegócio e vamos falar também sobre confinamento. Nós voltamos já, é um minuto só. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento, leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acryl Plus, tecnologia em cores. No campo ou na cidade, Safra Home Center, 6239284020. Quer concorrer a R$500 toda semana? Baixe agora a Rápido Car e faça corridas. Você precisa de tratamento odontológico? A rede de clínicas Zodonto Mais Dentistas é o lugar certo. Corpo clínico especializado atuando em todas as áreas da odontologia para transformar o seu sorriso. Novas tecnologias em aparelho ortodôntico, implante dentário, próteses, entre outros tratamentos. Temos unidades em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão e Anápolis. Odonto Mais Dentistas, fazendo mais pelo seu sorriso. Acesse nossas redes sociais. Esse é o programa lendário da televisão brasileira que te dá a chance de ganhar R$1 milhão. Fora que o Portiolli ainda te ajuda. Eu vou pular essa. Por quê? Você tem universitários, placas, cartas e também os 3 pulos que você pode usar quando não souber. E mesmo assim... Dá um nervoso na gente. Nesta sexta, 11h15 da noite. Vamos lá que tá bom. No Show do Milhão PicPay. Será que alguém vai ganhar? Você sabe identificar a violência contra a mulher na política?
quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Toycar Peças e Serviços, Oficina Multimarcas. Telefone 3941-4040. CBI Education, especialista em implantes dentários, com preços acessíveis. Parabéns, Jornal do Meio-Dia! Nesse 30 de setembro, o Jornal do Meio-Dia completa 30 anos. São 30 anos de agilidade, garra e credibilidade no jornalismo que você pode confiar. A TV Serra Dourada, que é líder em audiência em Goiás, dá os parabéns a toda essa equipe maravilhosa e o nosso agradecimento especial para você, telespectador que faz parte dessa história linda. Muito obrigada! Parabéns! Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e o mundo do agronegócio. O Brasil tem um dos agronegócios mais avançados do planeta. Toda a adversidade superada pelo setor elevou a sua postura e visão para buscar cada vez mais desenvolvimento e produtividade por meio da aplicação de novas tecnologias, de pesquisas e inovação. Na avaliação de Marcelo Brito é o presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, o setor do agronegócio sempre superou as adversidades, conseguindo crescer e, por exemplo, com um índice de inflação de 30%. Isso porque quem faz o caminho é a sociedade, que se dedica e trabalha para realizar as suas atividades independentemente do governo. O presidente da ABAG, o Marcelo Brito, ele comentou que 58% da indústria brasileira processa tudo que o agronegócio produz. E esse percentual era feito pelos Estados Unidos. Mas há alguns anos isso significa, segundo o próprio presidente e diretor da ABAG, que o Brasil tem a oportunidade de agregar mais tecnologia e industrialização, que irá se traduzir em mais geração de emprego, renda, melhores condições educacionais e uma vida melhor para o brasileiro. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio ele é diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar de custos dos animais e também de preparo de um bezerro que vai virar boi daqui a um ano. Luiz Antônio Monteiro, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Toninho. É um prazer estar aqui com você. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui, Monteiro, para a gente falar de um tema interessante. E é justamente nessa época do ano, agora, setembro, outubro, que costuma se fazer, às vezes faz um pouquinho antes, o sequestro de bezerro. Olha que coisa interessante, sequestrar bezerro. Monteiro, o que é isso aí, sequestrar bezerro? Sequestrar bezerro, Toninho, é pegar um bezerro que normalmente foi desmamada no meio de maio ou junho, na entrada da seca. Se esse bezerro for deixado na pastagem que normalmente o pecuarista possui, esse bezerro vai perder peso durante o período de seca. Sim. Então, sequestrar significa colocar esse bezerro em uma condição de tratamento que ele consiga ganhar algum peso durante o período de seca. Esse sequestro pode ser feito fechado, num curral, como um curral de confinamento normal, ou o animal pode ficar no próprio pasto, recebendo uma suplementação que permita a ele ter algum ganho. Esse algum ganho vai de meio quilo por dia
até 1 quilo por dia. Não é necessário ter um ganho superior a isso. Hoje, pelos cálculos que nós estamos fazendo, ganhar meio quilo por dia fica mais caro do que ganhar próximo de 1 quilo por dia, por causa dos custos dos produtos e o custo de manutenção do animal. Quer dizer, muita gente pode estar perguntando, mas vai ganhar meio quilo por dia um bezerro, agora na época da seca. Tudo bem, ele vai ganhar meio quilo, fica mais barato, mas não vai prejudicar o desenvolvimento dele lá no confinamento. Não. O importante é que esse bezerro, nesta idade, ele tem uma carga hormonal muito grande para crescimento e uma vez que a gente dê condição dele ter esse pequeno ganho, ele continua crescendo durante esse período, apesar de não engordar. Ele cresce magro. E quando começarem as chuvas... Mas ele cresce magro, mas nutrido. Nutrido, exatamente. E quando começarem as chuvas, a partir de novembro, dezembro, que houver uma boa disponibilidade de pasto, aí sim esse bezerro pode ser tratado para ele ganhar 1 quilo por dia durante o período de chuva e ele vai estar pronto para ser terminado na seca seguinte, antes de completar 2 anos de idade. Quer dizer, então, esse bezerro, ele estava numa condição de pasto, nós deixamos esse bezerro no pasto, demos um suplemento mineral, proteico, energético para ele ganhou força, ele ganhou corpo, certo? Passou a seca sem sentir, não ficou magro. Aí veio o período das águas, nós paramos de tratar, dá um outro tipo de produto para ele começa a ganhar velocidade maior. Você disse que dá um suplemento proteico e mineral e energético. Além disso, nós damos algum volumoso também. Sim. Um volumoso barato. Nós temos hoje materiais que são muito interessantes para fazer esse volumoso, como aquele sorgo boliviano, que apesar de não ser uma qualidade ótima, produz uma quantidade muito grande de massa. E barato. Nós temos alguns materiais que são muito interessantes para se fazer volumoso. Até próprio feno de material que seria descartado pode ser utilizado como volumoso. E aí o animal, quando ele é sequestrado, ele vai passar esse período até o final da seca agora, até lá por volta de final de outubro, recebendo essa suplementação, esse volumoso no coxo. E quando começar a época das águas, esse animal ele vai ter um outro processo, um outro tipo de alimentação, porque vai ter muito capim. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E quando chegar na seca do ano que vem, que é lá por volta de abril, maio, ele já está quase pronto para entrar no confinamento. Exatamente, é isso aí. E além da vantagem sobre o bezerro, o sequestro permite economizar pasto que deixa de degradar esse pasto durante o período de seca. Então, quando começam as chuvas, você ainda mantém esse animal sequestrado para que o pasto suba antes de começar a soltar esses animais. Quer dizer, que é basicamente, justamente o contrário que a maioria faz, né, Monteiro? Exatamente o contrário do que a maioria faz. Quer dizer, o que nós estamos falando aqui é dando uma informação, uma dica para você que tem bezerro, para não deteriorar o seu pasto, para quando chegar agora a época das águas, talvez mês que vem já começa a chover, e aí esse pasto vai estar legal lá por volta de dezembro, para você não estourar seu pasto, para você ter capim, para você ter folha, para alimentar o seu bezerro quando sair do sequestro. Então, esse jogo, esse manejo que é feito, ele é fundamental para você não ter prejuízo, né, Monteiro? E baratear o seu custo. Você está falando manejo, eu chamo muito mais de jogo. É um jogo. É um jogo. Você tem que aprender a jogar como precisa ser jogado. Agora, infelizmente, nós temos uma pecuária para a produção de carne que, infelizmente, a gente já vem falando isso há muito tempo, ela ainda carece de muito jogo, né, Monteiro? De muita estratégia, né? Eu acho que a carência maior é de informação, Toninho. A informação é essencial para que o indivíduo avance em termos de conhecimento e de tecnologia e de lucratividade. Então, é uma coisa que uma vai
trazendo a outra. E uma puxa a outra, né, Monteiro? Exatamente. Porque não adianta, nós já estamos cansados de falar isso aqui no programa, programa de rádio, a gente escreve isso, não adianta você brigar com o frigorífico. O frigorífico, infelizmente, ele vai manter o preço, o mercado é soberano, é o mercado lá fora, é a dona de casa que sabe se compra ou se não compra carne, se ela não comprar, vai ficar estocado, o preço vai cair, enfim. O que nós temos que fazer é a lição de casa nossa. Nós temos que ficar no máximo com um animal. A partir do momento que você comprou um bezerro, esse animal tem que ficar no máximo 12, 13 meses na sua fazenda, não pode passar disso, ele tem que ir para o abate por volta de 20, 22, até 23 meses, pesando aí 20, 22 arrobas, não pode passar disso também, certo? Porque se você passar a ficar 2 anos com o animal no pasto, na sua fazenda, pelo amor de Deus, você dançou. Aí é prejuízo. O que acontece é o seguinte, suponha que você tem um bezerro que foi desmamado em maio. Sim, e vai com esse bezerro até outubro, novembro, quando você vai ter pasto novamente. Se esse bezerro perder peso, ou se ele mantiver o peso, quanto que ele te custou? O custo fixo dele hoje é em torno de 60 a 70 reais por mês. Esse custo é fixo. Se ele ganhar ou não ganhar, esse custo vai existir. Não tem como sair dele. Mensalmente, 60 a 70 reais. É só fazer cálculo. É pasto, mão de obra, vacina e medicamento e o custo do dinheiro que está investido no bezerro. Pois é, e muita gente não faz essas contas. Não faz. Então, só para você ter uma ideia, um bezerro hoje pode colocar preço médio R$50 por cabeça. É um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do que você dá para ele no coxo. Nós podemos ter uma baixa tecnologia, uma média e uma alta tecnologia. Talvez chegue até a R$70 com uma alta tecnologia e talvez fique aí na faixa de R$40 uma baixa tecnologia. Baixa tecnologia você não tem o resultado que deveria ter. Com uma média e alta tecnologia você tem resultados positivos. E é isso que a gente vem batendo. A pecuária, ela é altamente lucrativa, depende do pecuarista. Sem dúvida nenhuma. Não depende de mais ninguém. Depende do pecuarista. Você tem que ter um pasto de boa qualidade, você tem que ter uma lotação média de 3 a 4 animais por hectare, não é isso? E estratégia para período de chuva e período de seca. Os dois períodos no ano são completamente diferentes. Então você tem que ter uma estratégia de tratamento do seu animal no período de seca, uma estratégia de tratamento no período de chuva. Então você tem que, o boi tem que fazer um compromisso com você. Olha, você me dá isso e eu vou te retornar esse ganho de peso aqui. Isso é o compromisso que tem que ser feito. Eu estou cansado de ouvir pecuaristas falar assim, não, ano passado eu fiz assim, não deu muito certo não, mas esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou fazer assim, 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 e também não dá certo, infelizmente. Se não jogar direito, não colocar as pedras no lugar certo, não vai. Monteiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. E até uma outra oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar com você, Toninho. Obrigado. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade e o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.